Queridos, nossa meta de hoje é falar tudo sobre normas de prescrição. Então, eu garanto que vocês até parece assim, é algo tão do nosso dia a dia, é algo tão fácil, mas eu garanto que vocês vão aprender alguma coisa nova. Muitas vezes a gente pensa assim, é tão facinho que nem precisa estudar. Mas o problema é justamente que nem sempre na clínica a gente faz exatamente como deveria fazer. E aí, quando cai na prova, você acha que na opção ele vai colocar só o que a gente não faz na clínica? Então ele vai colocar justamente o que a gente faz na clínica errado, porque aí ele já leva metade das pessoas, certo? Então vamos lá, vamos começar falando de normas para prescrição. Primeiro vamos falar dos tipos de receita que a gente tem. Tipo de receita, a gente tem dois e ponto e acabou, ok? São dois tipos. E notificação de receita, isso vai ser outra coisa, a gente vai falar hoje também. Mas tipo de receita a gente tem dois. Então a gente vai ter a receita comum, que é aquela lá que vai ter o nosso nome em cima, todo aquele papel em branquinho e tem um endereço embaixo. Simples assim. E depois a gente tem a de controle especial, que seria essa daqui. Essa a gente vai usar para alguns medicamentos específicos que a gente vai falar hoje também. Então, por exemplo, tem alguma receita também que a gente usa para manipular medicamento, certo? A receita magistral. Ela tem um tipo de receita diferente? Não. Ela vai ser usada aqui no comum, né? Então aqui, se você for mandar para manipulação... Opa, peraí, que eu fiz alguma coisa errada. Então, se você for mandar para manipulação, também vai ser aqui, na comum, exceto se tiver alguma substância que tem controle especial. E aí, você vai fazer exatamente aqui da mesma forma, ok? Então, a receita magistral não precisa de uma receita específica para isso, certo? Outro ponto importante, tudo que a gente vai prescrever precisa ser no papel. Tá? Então, eu vou prescrever um bochecho de clorexidina. Eu preciso escrever? Sim, você precisa. Tudo que a gente vai falar vai ser prescrito, tá? Isso é outro ponto que aparece em questão. E às vezes a gente pensa justamente nisso, né? Nem tudo a gente precisa prescrever. Não, tudo a gente precisa prescrever, sim. Então, o que a gente vai ver como normas gerais aqui para fazer a nossa prescrição? Então, eu gosto de colocar sempre o texto como ele é, porque às vezes aparece uma palavra diferente e aí você pode não entender também na questão. Então, ele fala assim pra gente, essa lei fala assim, que para a receita ser avivada, ou seja, para ela ser concluída, a gente precisa ter todos esses itens, senão ela não vai ser concluída de fato, ela não vai ser válida. Primeiro, tem que ser escrita a tinta, mas pode ser informatizado também e sempre de uma forma legível, isso é óbvio. Tem que ser observada a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais. Então, por exemplo, a gente tem uma nomenclatura de outro país, né? Você tem que usar a que a gente usa aqui, exceto se a gente não tiver uma nomenclatura específica brasileira. E quando ele fala assim, sistema de pesos e medidas oficiais, o que ele está falando? Então, por exemplo, amoxicilina, que a gente usa 500 miligramas, por exemplo. A gente pode transformar isso, por exemplo, em unidades internacionais, que é aquele UI que aparece assim. Por exemplo, medicações injetáveis, né? Na penicilina injetável aparece assim. Não pode. Por quê? A medida oficial que a gente tem é miligrama, né? Quando a gente pensa em amoxicilina de comprimido. Então, a gente não pode fazer qualquer transformação possível, até porque a unidade internacional a gente não conseguiria transformar, mas a gente sempre precisa usar a medida oficial. Tem que ter o nome e o endereço do paciente, isso é comum a gente falhar também na clínica, né? Então o correto é sempre ter o endereço do paciente, tem que estar descrito o modo de usar, então a gente vai fazer um esqueminha juntos, mas vai colocar lá paracetamol, embaixo você tem que colocar tomar um comprimido a cada tantas horas durante tantos dias. Se for uma medicação que não pode tomar com leite, você vai colocar lá também. Todas essas recomendações vão entrar ali. Tem que ter a data e a assinatura também, o endereço do consultório ou da residência e a inscrição do profissional. Então, o que ele está falando aqui? Toda receita, ela precisa ter o papel, ela precisa ter o endereço. Daí, por exemplo, se você trabalha num consultório, né, numa clínica de franquia, por exemplo, 4 dias, e um dia você trabalha no seu próprio consultório, como que você faz? Você pode usar a receita que você usa lá na franquia? Pega um pouquinho de papel e leva para outro lugar? Não. Você só pode usar aquele determinado papel quando for de fato
o lugar que você tá, quando você está falando de uma instituição. Agora, por exemplo, se você atende em 2 lugares e nenhum é o seu, né? E, por exemplo, um deles fala assim para você, você tem que trazer seu próprio receituário. O que você vai fazer? Se você precisar de levar para mais de um lugar, você pode fazer seu talonário com o seu próprio endereço da sua residência, certo? Mas precisa ter um endereço. Por quê? Se algo acontecer, né? O farmacêutico não entendeu a receita, ele pode te procurar, certo? O telefone é obrigatório? Não é, mas acaba facilitando se você colocar. Então, você pode colocar o endereço da sua residência se for um desses casos, ok? E o que a gente pode prescrever, né? Então, hoje, quem pode prescrever no Brasil seria médico, médico veterinário e dentista. Mas o que a gente pode prescrever? Na verdade, a gente pode prescrever tudo que for necessário na odontologia, ok? E preste atenção quanto a isso. Então, por exemplo, né? Pode usar, por exemplo, alguma medicação antidepressiva? Se for para tratar, por exemplo, uma doença de dor orofacial, por exemplo, se for a medicação necessária, pode. Agora, você pode prescrever para tratar uma depressão? A depressão em si não seria algo do âmbito da odontologia, então não. Vou dar outro exemplo que é bem fácil da gente entender. Se o paciente fala para você que tem problema de gastrite, né? Então ele fala assim, hoje eu tô controlado, não tomo nenhum medicamento. Mas você vai passar alguma medicação que você sabe que vai irritar um pouquinho. Por exemplo, a azitromicina, né? E o que você pode fazer? Você pode prescrever lá o omeprazol como um protetor gástrico durante aquele tratamento, certo? Ou um AINES, por exemplo, só durante aquele período do seu tratamento. Aquilo você pode. Agora, se, por exemplo, o paciente chega para você, eu tô tendo muita gastrite, será que você pode me passar um omeprazol? Não. Se não faz parte do seu tratamento, não pode. Ficou claro isso? Então, qualquer coisa que você for utilizar para o seu tratamento, sim. Então, por exemplo, agentes de emagrecimento. Na odontologia, não faz sentido, né? Mas então a gente pode qualquer coisa que o nosso tratamento pedir, né? Precisar de fato. Que mais? Muito bacana aqui, ó. Quanto à prescrição, a gente tem que seguir alguns critérios. Falando de nomenclatura em si. Quando a gente está no SUS é um jeito, quando está no consultório privado, aí é um pouquinho mais livre. Sempre que a gente for pensar no SUS, a gente tem que utilizar a nomenclatura comum brasileira, na verdade. Nomenclatura comum brasileira. O que é isso? É uma lista que a gente tem dos medicamentos com os nomes que eles são de fato utilizados. Então, por exemplo, o Tilenol. Como que vai aparecer aqui nessa denominação comum brasileira? Tilenol é marca. Ele vai aparecer pra gente como paracetamol. Então, por exemplo, no âmbito do SUS, a gente não pode colocar o nome da marca de fato comercial, ok? Aqui está explicando pra gente o que vai ser essa denominação comum. Mas e se for algum medicamento que não tem aqui ainda, né? Não tem nessa lista brasileira ainda? Daí a gente usa internacional. Isso no SUS, certo? Agora, quando a gente estiver no consultório privado, no serviço privado, aí tanto faz. Aí você pode, por exemplo, escrever lá Tilenol, certo? No SUS, a gente só vai poder colocar o nome geral. Por quê? É até uma tentativa da gente não estar vinculado com nenhuma marca comercial, entende? Para o paciente não pensar que ele de fato precisa utilizar esse medicamento em si. Mas tem alguns casos que seriam os casos que a gente não quer que seja intercambiável, né? Então a gente tem um medicamento, por exemplo, o Tilenol, e aí a gente pode falar assim, quero que ele só use o Tilenol, não quero que ele use nenhuma marca genérica, por exemplo. Isso a gente vai falar que não quer a intercambiabilidade, que é o que ele está falando aqui, ó. Não intercambiabilidade, a troca do medicamento de referência pelo genérico. Eu já vou explicar para vocês a diferença disso daí, de um para o outro. Mas quando a gente não quer que isso aconteça, eu não sei vocês, né? Mas eu aprendi na faculdade que era só colocar o R assim, ó, do lado. Que aí tava aquele R de original, sei lá. E aí você não precisaria escrever nada, mas tá errado, ok?
O certo é, se você não quer que de fato seja trocado, você precisa escrever isso por extenso. Então, mesmo que você use um sistema digitalizado, essa mensagem precisa ser transcrita. Não pode ser um carimbo, não pode ser um adesivo, não pode ser nada. Você vai escrever. Não autoriza substituição por genéricos, certo? E aí, o farmacêutico, no momento da venda, já vai entender aquilo, ok? Então, precisa escrever por extenso. Como que funciona a intercambiabilidade? Na verdade, isso é algo que a gente estuda lá no MOP, na aula de farmacodinâmica, ok? Que a gente vai estudar os efeitos e tudo mais. Mas aqui eu acho que é importante porque eu acho que pode ser uma dúvida que pode surgir para vocês. Então a gente tem o remédio referência, né? Então determinada marca estudou tudo aquilo e aí ele consegue desenvolver o medicamento e aí nesse momento ele tem uma patente que protege ele por 10 ou 20 anos. Ou seja, durante aquele período a fórmula dele acaba sendo meio pública porque tem a patente ali, né? Mas ninguém pode fazer porque ele está sendo protegido. Depois que passou esse período, daí a indústria em si pode utilizar aquela fórmula, ok? Nesse momento onde a gente faz outros medicamentos com base naquele de referência, aí a gente começa a falar de intercambiabilidade. Qual que vai ser a diferença de um para o outro? Quando a gente pensa em trocar medicamento de um com outro, é importante que a gente entenda como que eles vão funcionar. Então a gente tem três tipos de medicamentos que não podem ser intercambiabilizados, porque a gente vai ver que só os que atendem alguns específicos, uns critérios específicos vão poder ser de fato intercambiabilizados, mas eles podem ser confundidos aí um com o outro. Vamos lá. Primeiro a gente tem os equivalentes farmacêuticos. Pensa comigo, né? Farmacêutico, fórmula farmacêutica. O que isso quer dizer aqui quando ele fala assim, equivalente farmacêutico? Quer dizer que o remédio vai ser igualzinho, no ponto de vista físico ali do negócio. Então vai ser, se um é comprimido, o outro vai ser comprimido. Se um é drágia, o outro vai ser drágia. E aí ele vai usar a mesma quantidade do princípio ativo e o mesmo princípio ativo. Ok? Então seria mais ou menos a gente pensar lá, ó, o Tilenol é 500 miligramas e é comprimido, né? Aqui, um equivalente farmacêutico seria o mesmo princípio ativo, que seria também o paracetamol, e usar a mesma miligramagem e a mesma forma farmacêutica, que nem tá aqui, ó. Mesma substância ativa na quantidade e também na forma farmacêutica. Quando a gente fala que um medicamento é bioequivalente, lembra desse bio aqui. Quando a gente pensa lá nas fases que a gente tem durante a farmacocinética, né? A gente vai ter um momento onde esse medicamento vai ser absorvido, certo? Vai cair na corrente sanguínea e aí a gente fala de biodisponibilidade, que seria o quanto desse medicamento está livre para chegar no local de ação, né? Vou desenhar um alvo aqui, ó, para chegar lá no local de ação e ter o seu efeito de fato. Isso seria a biodisponibilidade. Então, para um medicamento a gente falar que ele é bioequivalente, ele tem que ser igual no ponto de vista da biodisponibilidade. Então, além de ser um equivalente farmacêutico, ele tem que ser biodisponível igual. A quantidade que vai chegar para o local de ação tem que ser a mesma, certo? E para a gente considerar a intercambiabilidade, ele só precisa ter esses dois, tá? Para ele ser intercambiável. Agora, a gente não pode falar que ele é exatamente o mesmo remédio do que era o medicamento de referência. Quando a gente fala agora de equivalência terapêutica, agora a gente está falando assim, ó, é a mesma coisa. Porque a gente pode ter que, mesmo com essa biodisponibilidade sendo a mesma, a gente pode ter, sei que alguma coisa acontece, às vezes a molécula é um pouquinho mais diferente, uma perninha um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e o efeito dela não vai ser perfeito igual ao outro, tá? A gente não vai ter uma eficácia igual, talvez uma segurança igual, o outro pode ser um pouquinho mais tóxico. Entende? Agora, quando a gente fala assim, ó, equivalência terapêutica, ele tem que ser um medicamento equivalente farmacêutico, mesma substância, mesma dose e mesma forma, e ainda ele tem que comprovar que vai ter a mesma eficácia e segurança, e aí ele vai ser avaliado pela bioequivalência, ensaios farmacodinâmicos, ensaios clínicos e in vitro. Ou seja, tem vários estudos que vão de fato permitir que a gente avalie isso. Então, para a gente considerar, no Brasil, para a gente considerar que eles podem ser trocados de um para o outro,
só tem que ser até aqui. Ele não tem que ser perfeitinho, igualzinho ao outro. Só que esses testes têm que ser validados pela Anvisa, tá? Então, quando a gente fala assim, é um medicamento genérico, quer dizer que aquele medicamento ele já passou do período de patência, agora todo mundo pode usar aquela fórmula, e aí ele passou, para ser genérico, ele passou por esses 2 testes, ok? Quando a gente fala que é um similar, daí pode ser que não tenha passado. Nem sempre o similar vai ser intercambializado, só quando ele de fato passou por esses testes e foi aprovado pela Anvisa. Fechou? Quais são os pontos tudo certinho que a gente tem que ter numa receita comum? Então, primeiro a gente vai ter o cabeçalho, que a gente vai ter nome e endereço do paciente, e a forma de uso do medicamento. Aqui a gente vai ter que escrever se ele é interno ou externo. E a maior dica é, engole o medicamento, vai deglutir? Engoliu, é interno. Não engoliu, tudo externo. Então vai usar um bochecho, ele vai ser o quê? Externo. Vai usar injetável, vai ser externo. Vai usar um creminho no braço, vai ser externo, ok? Daí embaixo, a gente vai chamar de inscrição, onde a gente vai falar tudo do remédio. Então, no momento onde a gente vai falar tudo, a gente vai colocar o nome, daí pode ser genérico ou referência. Daí, se a gente pensa no SUS, a gente sempre tem que tentar colocar o genérico, né? Colocar lá, por exemplo, paracetamol. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Paracetamol. Letra legível sempre, né? Não que nem tá aqui. Daí, a gente vai usar a concentração. Algo interessante. O Andrade fala pra gente que se a gente estiver usando uma concentração que já é a comum daquele medicamento, teoricamente a gente não precisa escrever. Então aqui, por exemplo, a amoxicilina, quando a gente vai usar ela líquido, né, a gente tem várias concentrações. Então a gente pode encontrar 120 mg em 5 ml, pode ser 200 mg em 5 ml, pode ser 250, 400, 500. Então aqui, obrigatoriamente, a gente precisaria escrever. O paracetamol, a mesma coisa. A gente tem lá de 300, de 500, de 75, tem de 1 grama, não é? Então, a gente tem que escrever também. Agora, por exemplo, a PENV, ela sempre vai ser desse jeitão aqui, ó, dela. Então, teoricamente, a gente não precisaria escrever, ok? Mas, então, aqui o nosso paracetamol, a gente vai ter que escrever. Então, vamos supor que a gente vai usar os 750 mg. A gente vai colocar aqui entre parênteses. Depois a gente passa um risco aqui e aqui na frente a gente tem que colocar a quantidade. Então, o mais correto é você avaliar de acordo com a quantidade que você está prescrevendo. Então, por exemplo, aqui eu estou passando para ele tomar a cada 6 horas, né? Então, tomar... Ai, não vai escrever não, porque vai demorar. Um comprimido, daí você vai escrever um... Ah, vou escrever, vai. Um comprimido, daí algo importante que a gente tem que considerar. A gente não pode resumir, né? Colocar um comp, que nem a gente faz na vida real. A gente não pode. E aí depois escreve por extenso. 1 de 6 em 6 horas, aí não vai caber. Durante 3 dias, se houver dor, por exemplo. Então, se a gente fizer essa continha, né? Ele vai tomar 4 por dia durante 3 dias, a gente vai usar 12 comprimidos. Aí você vai escrever aqui na frente, 12 comprimidos. Não pode resumir, tá bom? Não pode resumir, nunca. É errado colocar caixa? Não é errado, é aceito também. O mais correto, então no SUS, pelo menos, não, na maioria dos lugares que eu trabalhava, eles pediam a dose exata, tá? Então no começo, a primeira vez que eu fui prescrever, eu coloquei lá, 1 caixa. Daí voltou lá a farmacêutica pra mim. Ah, e aqui a gente precisa colocar certinho. Daí aprendi e nunca mais errei. Né? Então, para evitar isso, coloca a quantidade certinha. Daí depois, embaixo da inscrição, a gente vai passar todas as orientações. Então, aqui é o momento que a gente está falando com o paciente. Todo antes, na hora que a gente fala aqui, ó, quantidade, concentração, a gente está falando com o farmacêutico. Agora, quando a gente fala aqui a orientação, agora sim a gente fala com o paciente em si. Então, aqui, como vai fazer o uso da medicação, especificação de horário, as doses tomadas, então, por exemplo, é um líquido, vai tomar 15 ml a cada 6 horas, por exemplo. Ah, vai ter que tomar só depois que toma o café da manhã. Vai escrever tudo isso. E a duração do tratamento, né? Quantos dias vai durar de fato?
Deve ser prescrita sempre por extenso, evitando abreviatura. Então, a gente não pode colocar comp, cx de caixa, colocar o número só, tem que escrever por extenso. E pode conter também outras precauções, né? Então, se você falar assim, vai dar um antibiótico, não quer que ele tome álcool naquele período, é nesse momento que você vai escrever. Não quer que ele tome com leite, é nesse momento que você vai escrever, certo? Tudo isso daqui. Não deglutir, chacoalhar antes, se for suspensão oral, né? Tem que chacoalhar antes, tudo isso você vai escrever aí. E depois, a gente tem que datar e assinar, certo? E é nesse momento que a gente coloca lá o CRO também. Então, pode ser uma rubrica do profissional. E ainda tem que ser... E, atenção aqui, ele fala assim, a tinta de próprio punho. A gente está usando como referência o livro do Andrade. O livro do Andrade, a última edição dele foi 2013. Hoje a gente já pode usar a assinatura digital, certo? Se cair exatamente que nem tá aqui na prova, faz vista grossa, deixa passar, tá? Mas saibam que na vida real a gente já pode usar a assinatura digital também, ok? Outras recomendações. Então, quando a gente vai fazer uma formulação magistral, ou seja, a gente vai escrever lá, por exemplo, um bochecho. Você vai colocar toda a formulinha lá para conseguir mandar para a farmácia manipular. Sempre que for magistral, a gente faz em 2 vias, mesmo se for uma receita comum. Por quê? Uma tem que ficar na farmácia e a outra vai para o seu paciente. Então, a primeira via é sempre da farmácia, a segunda do seu paciente. Evitar deixar espaço em branco. Por quê? Porque às vezes pode ter alguma pessoa mal intencionada, né? Ela colocou aqui uma amoxicilina e deixou espaço embaixo em branco. Já vou aproveitar e escrever aqui um outro medicamento que eu preciso de receita para comprar e colocar aqui. Então, a gente sempre risca, né? Importante, aqui não é obrigatório, tá? É uma recomendação. Pedir para o paciente ler com você, para garantir que ele entenda. Então, nesse momento, se ele não entender, é o momento que você vai explicar para ele, né? Então, eu gostava sempre de ler junto, não pedir para o paciente ler, né? Mas eu falava assim, vamos ver aqui juntos. Ele ia junto ali rapidinho, só para garantir que ele entendeu, ok? Se você achar que assim não vai ser o suficiente, né? A pessoa, sei lá, deu a entender que precisa de um pouquinho mais de atenção para conseguir entender, pede para ela ler também. Registra a medicação prescrita no prontuário. Isso é extremamente importante. Isso é para você se proteger. Então, passou a medicação, é extremamente importante que você anote no prontuário. Porque, por exemplo, um paciente teve uma infecção depois de fazer determinado tratamento. Se você anotou lá que pediu para ele ter as recomendações de, sei lá, evitar exposição solar, evitar esforço, pediu para ele higienizar dessa forma e tomar determinada medicação. Isso daí já serve para te proteger. Então, por exemplo, na faculdade eles pediam pra gente sempre fazer uma via a mais e anexar no prontuário. Não precisa fazer isso. Você só precisa escrever de fato o que você passou, a amoxicilina, por exemplo, 500, e aí você pode abreviar, né? Tomar de 8 em 8, tantos dias, ok? E quando for ansiolítico, então, por exemplo, os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos a gente vai usar receita comum mais uma notificação de receita. Eu já vou te explicar o que é a notificação de receita, que é aquele talão amarelinho, o azulzinho, né? Tem o branco também, mas aquilo lá, ele vai junto de uma receita, ele nunca pode ir sozinho. Aquilo é só para a farmácia mandar para a vigilância, certo? Aquilo não serve para o paciente usar, saber como ele vai utilizar de fato. Então, por isso que você sempre precisa colocar algo junto. Então, se vai usar com um benzodiazepínico, por exemplo, a gente vai usar uma receita comum e aí pega a notificação e manda junto. Então, aqui um exemplinho, né? Aqui seria as informações do profissional que a gente precisa ter. O cabeçalho seria nome e endereço do paciente e o tipo de uso. Daí, quando a gente fala de inscrição, seriam as informações do nosso medicamento. Então, aqui ele colocou, né, a clorexidina, colocou 0,12, aí um frasco com tantas ml. Aqui, ele fala bochechar 15 ml. Aqui eu tirei do Andrade, mas o certo seria ele escrever, né? Colocar 15 também. Aqui a gente chama de orientação,
vai aqui também tudo que ele quer que o paciente não faça, por exemplo, deglutir, todas as orientações, e aqui embaixo, data e assina, e acabou. Na receita comum, é isso e pronto, e acabou. A gente tem a receita de controle especial, né? Não coloquei o desenho aqui, mas a gente vai ver que é aquela que tem os quadradinhos certos para a gente poder colocar. Essas daqui, elas vão ser justamente porque ela precisa ser, a gente precisa fazer em 2 vias, e uma das vias fica com a farmácia porque ela precisa de fato notificar que ela dispensou aquele medicamento e ela também vai avisar para a vigilância, ok? Então aqui a gente faz de uma via que vai ficar retida na farmácia e a outra que vai para o paciente. Geralmente, essas que são de controle especial são medicamentos que vão agir no sistema nervoso. Mas nem sempre, lembre disso, mas nem sempre. Porque, por exemplo, o antibiótico, a gente precisa desse tipo de receita também. Mas é porque ele age no sistema nervoso? Não, é porque a gente precisa de um controle justamente para o paciente não conseguir tomar sozinho. Lembra de tudo isso, né? Para a gente conseguir diminuir a resistência aí. E é por isso que começaram a ter a receita. Então, o antibiótico, o certo é ele usar aqui, mas a gente também pode usar comum em 2 vias, certo? E também, algo bem importante de vocês lembrarem, é que o anti-inflamatório seletivo da COX-2 também vai ser aqui. Corticoide precisa? Não! Corticoide é receita comum. Mas se a gente for prescrever tipo um nimesulida, né? Por exemplo, que age mais na COX-2, mas ainda assim é classificado como AINES convencional, também vai ser na receita comum. Agora, se a gente for prescrever, por exemplo, um celecoxib, que age exclusivamente na COX-2, daí a gente precisa agir aqui, tá? A gente precisa dessa receita especial. Importante, o prazo para a receita vai ser de 10 dias, então, normalmente, né, as outras têm validade de 30 dias. Essa daqui vai ter validade de 10, ok? Principalmente quando a gente está falando de antibiótico, daí o antibiótico vai ser diferente. Por exemplo, se você está prescrevendo hoje, dia 1, por exemplo, e vai fazer o tratamento até dia 8, o paciente só tem esse intervalo para conseguir comprar a medicação, certo? Se ele for no dia 5, ele ainda consegue. Mas passou o dia do tratamento mesmo, ele já não vai conseguir mais. E agora outro ponto importante, que eu até fiz um videozinho de rios, né, para explicar para vocês, mas que, teoricamente, se a gente usa a codeína e o tramadol, que aqui são opioides, né, teoricamente a gente teria que fazer notificação de receita. Porém, se a gente usa numa concentração menor que 100 miligramas, ele vai colocar isso pra gente em algum lugar aqui, ó. A gente pode utilizar a receita de controle especial. Então, por exemplo, se for usar aquela medicação Paco, né, que a gente vai colocar paracetamol mais codeína, você pode colocar numa receita de controle especial em 2 vias, certo? E eu já vou explicar aqui a notificação de receita, que também entraria aqui, e eu volto a falar desse assunto. Então aqui, ó, aqui seria justamente nossa receita de controle especial. Aqui vai a identificação de quem está emitindo, né? Quem que é? Você. Aqui vai a identificação do comprador. O comprador não obrigatoriamente é o próprio paciente. E aqui vai a informação do fornecedor, a pessoa da farmácia que está liberando esse medicamento. E aqui sim vai a informação do paciente. Então, a gente tem esses 3 dados aí, 4 se a gente for considerar do paciente também. E isso já caiu em prova. O que tem numa receita de controle especial? Então, tem o dado de toda essa galera aqui. Outro ponto importante é nessa tabelinha aqui que o Andrade faz pra gente. Ele fala pra gente, ó, o que a gente precisa prescrever nesse tipo de receita. Daí, é importante que a gente coloque aqui, ó, o celecoxib, o elitocoxib, e todos os antibióticos entrariam aqui também, tá? O tramadol ele coloca aqui pra gente e a codeína, quando a gente usa numa concentração menor que 100, a gente pode só usar ela. Se não, a gente precisa usar também a notificação, que eu vou explicar agora. Então, a notificação, o que é? Queridos, lembrem do nome, por favor. Tá falando assim, ó, notificação de receita. É só para notificar que você fez uma receita de determinado medicamento. Isso daqui, sozinho, não serve de nada,
certo? Então, sempre que a gente vai usar uma notificação de receita, a gente tem que colocar uma receita junto. Isso daqui a gente vai fazer para alguns medicamentos que são extremamente controlados, mais do que o controle especial. Funciona da seguinte forma: o talão em si, a gente não consegue comprar, você não consegue mandar fazer o seu. Isso a gente só consegue pegando na vigilância sanitária, certo? E algo importante é que é como se fosse um talão de cheque mesmo. Ele é numerado. Então, lá na vigilância, eles vão anotar. Ó, a Amanda dia tal pegou o talão de notificação B, por exemplo, do talão 01 ao 051. Então, tudo que for dado ali de medicação com aquela notificação de receita, tá sob minha responsabilidade, certo? Então, aqui ele tem muita informação nesse tipo de documento. E ele vai ser sempre junto com o outro, com a outra receita, certo? Se tiver alguma dúvida, vai mandando aí. Então aqui, ó, o documento que autoriza a dispensação de medicamentos à base de outras substâncias que também são sujeitas a controle especial e ela tem uma portaria específica, né? O que vai ter nesse documento? Vai ter a sigla da federação. Então, por exemplo, se eu peguei aqui em São Paulo, vai estar lá escrito, né? SP, o lugar. Vai ter uma identificação numérica, todas elas têm um número, então vai estar assim, por exemplo, SP 01, 00, não sei o que lá. Cada uma tem um número específico. Isso é justamente para controlar, porque existem alguns tipos de drogas realmente ilícitas que usam essas bases aqui. Então, isso poderia facilitar as pessoas terem uso a essas medicações e usarem da forma inadequada. Então, todo esse controle é justamente para evitar qualquer tipo de fraude. Identificação do emitente. Então, aqui vai ter todas as informações suas. Você pode pedir para a gráfica fazer. Então, você vai pegar o talão. Tem gráfica específica que vai fazer isso. Você não pode mandar qualquer uma. São só as que a vigilância autoriza. E ela pode colocar para você. Ou você pode colocar com carimbo mesmo. Vai ter a identificação do usuário. O medicamento, né? E eu vou mostrar como vai funcionar. A data, a assinatura de quem prescreveu, identificação de quem está comprando, não precisa ser o usuário também, a identificação de quem está fornecendo e ainda tem informação da gráfica. Olha que interessante, né? Então, por mais que ainda tenha lá um número e eles sabem que aquele talão está sobre minha responsabilidade, ainda tem quem fez aquele talão. Porque se der alguma coisa errada, por exemplo, teve compra de medicações para usos ilícitos e tudo mais. Foi o talão que estava sobre uso da Amanda. Daí pegou aquele talão lá, olhou e falou assim, não foi a Amanda que assinou. Então a gráfica vai ser notificada, porque ela pode ter passado informação para alguém. Ok? Então é esse nível de cuidado, né? E a gente tem 3 tipos diferentes. Isso cai bastante em prova também. E eu vou dar um macete aqui para vocês. A gente tem a amarela, a azul e a branca. Daí você vai lembrar que a A, notificação de receita A, vai ser a amarela. A com A, tá? A B, você vai lembrar de blue, que vai ser azul, certo? E a gente tem 2 tipos, mas vão acabar sendo o mesmo talão, tá? Só a ramificação que seria diferente, que a gente tem a B e a B2, mas sempre que é B é a azul. E a C, que seria a branca. E aí eu não consegui pensar em nenhum codinome para vocês lembrarem. C vai ser a branca. Na A gente vai usar entorpecentes como a morfina e seus derivados e pode também algumas outras substâncias psicotrópicas, né? Como a anfetamina, por exemplo, pode entrar aqui. Então aí você vai lembrar de mais uma coisa. Morfina, né? E derivados são analgésicos opioides. Então, por exemplo, se a gente fosse prescrever lá o Paco, né? E teoricamente a gente fosse utilizar a codeína numa concentração maior que 100, que nem a gente já falou, a gente teria que mandar essa notificação junto. Agora, como a gente usa menos que 100, a gente não precisa. Faz a receita de controle especial e tá ótimo. Mesma coisa para o tramadol, que a gente usa em 50 mg na odontologia. Então, aqui a gente nem precisa ter, tá? Então, esse daqui é um tipo de notificação que só a parte médica vai utilizar. O que a gente precisa ter mesmo é essa azul, ok? Então, aqui, para vocês lembrarem também o que vai entrar aqui que a gente utiliza, teoricamente, lembra de analgésico, opioide, né? Analgésico, que é tudo A. Beleza?
Agora o B é importante pra gente porque todos os benzodiazepínicos vão entrar nessa B aqui, ó. Então, todos os benzodiazepínicos. E aí você vai lembrar do B também. Benzodiazepínicos, receita do tipo B, que é a Blue. Fechou? Essa daqui é a mais importante pra gente. Aí a gente ainda tem a B2, que aqui seriam as anorexígenas, né? Então, as que são usadas para emagrecimento. Por exemplo, sibutramina, né? Ela entra aqui, ó. Mas, mais uma vez, é só para a área médica, a gente não utiliza. E na C também a gente não vai utilizar, mas eles são imunossupressores, retinóicos e anabolizantes, né? E aí a gente tem receitas específicas para notificação de receitas específicas, mas todos para a área médica. Então, o mais importante que a gente tem é a B. E como que a gente vai prescrever, né? Então, você vai utilizar a receita comum para colocar o seu benzodiazepínico e aí vai colocar junto essa notificação de receita. Aqui, ó, ele vem como um talão de cheque mesmo, ó, que você consegue soltar e esse bloco você tem que guardar toda a vida, certo? Então, por exemplo, eu não tinha isso quando eu estava na UBS, mas sempre que eu utilizar, eu pedia para o médico e ele me emprestava, e aí isso é permitido desde que você anote aqui no talão. Então, o talão que eu usava, eu colocava Amanda Caramel, usado dia tal, tudo certinho, e ele sabia, se desse problema naquela folhinha, ele ia atrás de mim, certo? Então, vamos lá. Aqui na UF vai estar onde é o local, o número, sempre só vai existir uma notificação com aquele número. Aqui embaixo, ó, vai vir os dados da gráfica, que também não vai ser repetido. Aí, beleza, aqui separou, né? Aqui, você vai ter anotado num pedacinho, como se fosse talão de cheque, mas aqui o outro número. Daí, vai colocar o dia. Aqui vai a identificação de quem prescreveu, aqui que você pode ir na gráfica e pedir para ele já colocar para você, ou você pode colocar o próprio carimbo, né? É bom que você faça isso para você ajudar o seu coleguinha, que nem eu, quando eu não tava com o meu talão, não tenho meu talão, e eu sempre pedia do médico. Se o dele fosse marcado, eu não ia conseguir utilizar, ok? Daí você coloca o seu carimbo aqui, os dados do paciente, aqui você vai assinar, né? E aqui vai ser só quando a pessoa for comprar de fato, e aqui o do fornecedor. A parte que a gente tem que prescrever com todo cuidado é aqui. Então, por exemplo, a gente vai usar o diazepam, nome ou substância. Você vai escrever aqui, ó, né? O diazepam. Quantidade de forma farmacêutica, 1 comprimido. Dose por unidade, 5 miligramas. E a posologia você vai colocar aqui. Tomar um comprimido 1 hora antes da consulta. Pronto, e acabou. Certo? E aí, para a pessoa conseguir comprar, você vai mandar esse papelzinho junto com o papelzinho da receita realmente. Ok? Queridos, por enquanto isso é tudo que vocês precisam saber. Se você está assistindo no YouTube, saiba que na verdade é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu entro online e vocês podem compartilhar esse momento comigo. E quando você tá lá, você tem algum benefício. Você pode pegar os slides, você tem umas questões para teste. Então, eu recomendo que você vá para lá também, no @dentista.concursado, toda segunda-feira, às 8 horas. E se você quer ter mais aulas como essa, preciso te convidar também para entrar no meu curso, Método Odontopódio, e tem mais informações aqui embaixo. Mas eu faço mais de 200 aulas exatamente como essa para te ajudar a passar no seu concurso público. E a última coisa que eu vou te pedir é que, se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e também, se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo.